Deus, Mateus capítulo 6, versos 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Sigamos a recomendação no versículo 33 e leamos juntos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Versículo 34 finaliza assim. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos frente ao Senhor, para que o Senhor alcance o nosso coração e nossa mente. E como diz a tua palavra, o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Senhor, diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes façam petições, orações e súplicas diante de Deus, para que a paz que excede todo o entendimento, a paz de Deus, guarde os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E nós oramos para que esta palavra de hoje faça exatamente isso. Pai, nós precisamos que o Senhor nos sustente como igreja, porque ao sairmos dessas portas para fora, precisamos ser sóbrios, precisamos ser vigilantes, e a sobriedade, a melhor sobriedade, a sobriedade mais garantida é a sobriedade que vem da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te bendizemos por essa palavra. Amém. Precisa sentar, queridos. Então, a pergunta que nós fazemos aí para a nossa meditação nessa manhã, que é o tema, né? O tema aí da nossa mensagem, ação de graça em tempos difíceis. Porque hoje nós estamos celebrando, para quem não sabe, um culto de ação de graça. Primeiro domingo, comunhão. Segundo, Espírito Santo. Terceiro, família. Quarto, missões. Quinto, ação de graça. Então, um culto da gratidão. Um culto onde a gente apresenta os nossos motivos para glorificar a Deus, para glorificar as obras de Deus. Então, diante desse tema, ação de graça em tempos difíceis, eu pergunto, é possível encontrar motivos para ações de graça em meio a uma pandemia como essa que a gente está vivendo, que está consumindo o mundo? Sim. Eles lá fora não sabem, mas a gente está entendendo que sim, porque Deus mudou, correto? Porque a nossa vida está baseada em Deus. Então, a menos que alguém, eu ou você, estejamos tomados da ideia de que nós teremos que enfrentar tudo isso sozinhos, sem saber, ao menos por onde começar a resolver todo esse problema, aí a gente vai praticamente dizer que não, isso aí não, eu acho que não tem esperança não, acho que todo mundo vai ficar doente, acho que todo mundo vai padecer fome aqui, acho que todo mundo vai, enfim, porque a pessoa, ela não está alinhada ao propósito de Deus, ela não conhece aquilo que Deus é capaz, então ela se vê sozinha. Então eu pergunto, quantos de vocês estão se vendo sozinhos hoje? Então, se vocês estiverem se vendo sozinhos, volte os seus olhos para o Senhor, pela palavra, para a palavra, porque é a palavra que norteia a nossa vida. Entretanto, se nós nos basearmos no princípio que é ensinado por Jesus, nessa passagem bíblica, que eu denomino esse princípio de o princípio da providência divina, providência de Deus. E daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. Então nós vamos perceber que o cuidado e a providência de Deus é suficiente para nos dirigir nesse momento difícil e nos ensinar a como passar por ele, a como enfrentá-lo e passar, a vencê-lo, não perdendo nenhum momento de gratidão a Deus. Porque se há alguma coisa que o mundo sabe, o mundo já reconhece.
que a gratidão traz novos ares para nós. Mas da onde é que provém a gratidão? Da onde é que surge ações dentro de nós que faz-nos glorificar a Deus mesmo em situações difíceis? Então é isso que a gente sabe, mas eles lá não. Então nós precisamos hoje reouvir essa mensagem para quando sairmos lá fora termos sobriedade para dizer a ele: calma, Deus está no governo. Deus está no controle. Deus não perdeu a linha. Deus não perdeu a mão. Deus não está sem saber o que fazer no céu. Amém, meu irmão? Será que você pode crer nisso? Então, diante dessa perspectiva, a gente vê que o mesmo princípio que nós vamos estudar aqui, que Jesus ensinou, começa lá no Velho Testamento. Então eu vou lembrar a vocês um texto que vocês devem, a maioria aqui devem se lembrar, porque decoraram por conta do curso de Finanças Crau aqui. Mas dentro dessa perspectiva, eu quero mostrar o ponto de vista da providência de Deus. Providência de Deus. Eu vou repetir tantas vezes quantas forem necessárias aqui. Então, a providência de Deus é praticamente descoberta em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12, que diz lá, aí na sua tradução, talvez você vai ver uma tradução um pouco diferente, eu preferi pegar aquela que nós decoramos, né, no curso, que é a Bíblia Viva. Então, seu, ó Senhor, são o poder, a glória, a vitória e a majestade. Tudo que existe nos céus e na terra é seu. Seu, ó Senhor, é o reino. O Senhor dirige todas as coisas. Riquezas e honra vêm somente do Senhor. E o Senhor governa todas as coisas. Sua mão controla força e poder. E é por sua vontade que as pessoas se tornam importantes e recebem força. Então aqui nós podemos ver tantas expressões que mostram a providência divina. Mas antes, o que é providência divina? Providência divina trata-se da ação, não apenas de criar alguma coisa, mas sustentar todas as coisas que são criadas por intermédio da sua palavra. Então Deus não apenas criou a mim e a você, Deus não apenas criou o universo que nos cerca, mas Deus os sustenta até para sempre, porque é dele. Então Ele não criou apenas como alguma coisa desgovernada e que tem que se autogovernar, que tem que se virar nos 30, como diz aí, né, o povo brincando. Então Deus não nos criou para nos virarmos, Deus nos criou para dependermos dele e por toda a nossa existência sermos supridos, cuidados, governados por ele. Então diga assim: Deus governa a minha vida, eu não tenho nenhum problema com isso, porque isso é bom para mim, me traz segurança, me traz paz, ao contrário de pessoas que vivem independentes de Deus. Então quem vive independente de Deus não reputa a ele o governo de direito que deve ser lhe dado. Portanto, toma para si o governo da vida. E numa hora como essa, numa hora de imprevisíveis como essa, se vê sem chão, desesperado, porque não consegue. Então o salmista, embora ele seja o salmista, mas aqui não é salmo, no livro de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, o Davi, que era um guerreiro, que sempre estava em batalhas, sempre estava, digamos assim, cercado pelos imprevisíveis da vida, ele reputa a Deus essa providência. Então ele diz: Senhor, o Senhor é aquele que tem o governo da minha vida. O Senhor dirige todas as coisas. Tudo que há nos céus e na terra é seu, ó Senhor. O Senhor governa toda a humanidade. E aí ele diz lá: e é por sua vontade, no último versículo, lá no final do versículo 12, e é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Está vendo aqui a capacidade de Deus governar? Então vamos ampliar mais esse pensamento aqui. Vou levar você agora para um outro texto, Salmo 127, versos 1 e 2. Esse salmo, ele é escrito por Salomão. A maioria dos salmos foram escritas por Davi, o mesmo que disse agora nessa palavra de Crônicas. Mas o Salmo 127, precisamente, foi escrito por Salomão, filho de Davi. E ele tinha esse mesmo princípio no seu coração, o princípio da providência divina. Ou seja, Deus não apenas criou, mas governa, sustenta, cuida, ama todas as suas criaturas e zela pelo bem delas.
Quantos creem nisso? Amém. Aleluia. Vamos ver na palavra aqui, ó. Salmo 127, versículos 1 e 2. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalharão os seus construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada e dormir às altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento aos seus amados, mesmo enquanto dormem. Então isso quer dizer que Deus não perdeu o controle, meu amado. Se há alguma coisa que nós podemos colocar toda a nossa vida e empenhá-la profundamente, é na palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não volta atrás. Tudo aquilo que Deus disse a respeito dele, a respeito do seu poder, não falha, não falha. Então quando você estiver aí sendo cercado por alguma situação que te traz inquietação, ansiedade, tormento para sua mente, lembre-se, eu estou debaixo da providência divina, eu estou sobre o governo de Deus e Deus vai me sustentar. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Aleluia! Então, vamos para um outro texto, ainda no Velho Testamento, no livro de Abacuque, profeta Abacuque. Profeta Abacuque, lá no capítulo de número 3, versos 16 a 19. Abacuque estava numa situação tanto mais imprevisível ainda que Davi e Salomão. Abacuque é um profeta que estava sendo usado para o reino sul, reino que ainda prevalecia como um nome de nação de Israel. E o fato é que os babilônios agora tinham se tornado um grande império. Só que detalhe, os babilônios eram muito cruéis. Onde eles chegavam, dominavam, arrasavam tudo, levavam todo mundo como escravo, tomavam tudo que era deles. O povo de Israel, longe de Deus, afastado de Deus, independente de Deus, não sabia a mínima do que podia lhes acontecer e que estava prestes a acontecer. Então Deus levanta Abacuque, fala assim: vem cá, Abacuque, agora você tem que pregar a nação. Diga à nação que por conta do afastamento deles, por conta da independência deles, eles se tornaram vulneráveis. E agora o inimigo vai pegá-los. O inimigo vai entrar na nação, vai devorar a nação por inteiro. Não vai sobrar mulher, homem, não vai sobrar nada. Vai levar todo mundo embora. Só vai sobrar cinzas e destruição. Isso está escrito no capítulo 1 de Abacuque. E no capítulo 2, Deus fala, o profeta diz: Senhor, como é que é isso? Nós vamos morrer tudo aqui, o Senhor vai deixar o seu povo morrer? Ele falou assim: não, isso é apenas para que eles tenham entendimento de que vivendo longe de mim, eles vão sofrer, porque eu os criei e eu os governo, e portanto eu os sustento. Então quem vive longe de mim, vai viver sempre vulnerável ao mal, àquilo que é destruição. Tudo aquilo que é destruição acontece com alguém que está independente do governo de Deus. Portanto, aí o profeta Abacuque vai e fala a palavra, mas antes ele teve que arregimentar a fé dele primeiro, porque ele estava no bojo, né, gente? Ele estava na história, porque ele pertencia ao povo. Então ele meio que faz a pergunta, como se dizendo: e eu, Senhor? E eu também estou no bojo, eu sou profeta, eu vou sofrer. Aí Deus diz para ele o que disse aqui no capítulo 3, versos 16 e 19. Porque talvez você diga assim: eu estou no Japão, Senhor. Se aconteceu o coronavírus, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Como que é isso, Senhor? O que vai fazer da minha vida? Por que o Senhor não pune só o ímpio e deixa o justo, né, quieto aqui? Porque o sol nasce para justo e injusto. Você não tem um sol em cima da tua casa. Então tudo que tem que acontecer na terra tem que acontecer com justos e injustos. Só que o detalhe: o justo está debaixo da providência de Deus, meu irmão. O justo está sempre contando com a providência de Deus. Então veja lá, vamos acompanhar o texto. Eu tremo ouvindo essas coisas, meus lábios tremem de medo, minhas pernas vacilam, eu estremeço de pavor. Esperarei em silêncio o dia em que toda essa tragédia vai acontecer ao povo que está para nos invadir. Embora as figueiras e videiras tenham sido totalmente destruídas e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitona sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram nos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. E detalhe: todo Israel tinha subsistência na lavoura e na pecuária. E ele está falando exatamente de um ponto de vista que tudo o que eles faziam já estava paralisado.
Eles não estavam num estado de confinamento, esperando um prazo para depois sair e voltar ao trabalho. Não, já tinha sido consumida toda a lavoura e todos os gados, toda a pecuária deles já tinham sido destruídas. Então agora ele estava dizendo, e agora, Senhor? E aí, no coração dele, porque ele cria na providência divina, ele diz assim, eu tenho muito motivo para ainda agradecer a Deus, para me alegrar em Deus. Porque eu olho para trás e eu vejo Deus fazendo a obra. Eu vejo Deus cuidando de mim. Vocês veem Deus cuidando de vocês, meu irmão? E aí ele diz, continua o texto dizendo, ficarei muito feliz no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me guia em segurança por sobre montanhas. E aqui em algumas traduções está, ele me faz andar altaneiramente. Eu prefiro entender que ele está não dizendo que faz andar sobre as montanhas, mas no sentido de sobre qualquer circunstância. Então repita comigo assim, quando eu estou sobre o governo de Deus, sobre o governo da bondade de Deus, eu não tenho que temer nem as circunstâncias, nem os imprevistos da vida, porque Ele me governa, Ele cuida de mim. Amém? Então nesse sentido você está acima da circunstância, irmão. Não é bom isso? Não é bom ouvir isso? Agora vocês pegam a ideia para a gente estudar o dito de Jesus aqui, né? A fala de Jesus no Novo Testamento, agora para aqueles que estavam sob pressão do Império Romano. No ano de 63 a.C., Herodes está dominando o mundo, Herodes o Grande, agora vai para a região da Palestina e domina a nação de Israel, bota todo mundo debaixo do governo dele. Portanto, agora Israel não mais tem autonomia, Israel está dominado. E o que fazer? Corre para quem? Se eles estivessem perto de Deus, eles correriam para quem? Para Deus. Agora quem está longe de Deus corre para onde? Corre para lugar nenhum, corre desesperado, arrancando o cabelo. E era isso que foi essa a situação que Jesus encontrou na nação de Israel. Estava todo mundo arrancando os cabelos, estava todo mundo não sabendo o que ia acontecer, porque Roma era imprevisível. Roma podia mandar matar todo mundo, transferir pessoas de um lado para outro. Roma também era um império que chegava, mandava e mandava mesmo. Quem não obedecia era faca no pescoço. Então eles estavam sob efeito também desse medo, dessas incertezas. Então Jesus agora está implantando o reino de Deus. Então ele está falando para pessoas como eu e você, discípulos dele, o que fazer. Então, senta hoje, Jesus está, entra nessa cena, Jesus está sentado nessa situação, e agora ele chama a mim e a você, junto com as nossas famílias, e ele começa a pregar isso para nós. Então vamos entender da maneira como ele quis dizer, baseado aqui nas Escrituras, estudando as Escrituras Sagradas. Tudo bem? Então, começando aí por uma visão, né? uma direção, nós vamos aprender com base nesse texto de Mateus, capítulo 6, versos 25 ao 34, como é que nós podemos resistir esses dias difíceis, sem perder ânimo, sem perder a fé, e muito menos a gratidão naquilo que Deus fez. Porque deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, antes da gente começar a estudar precisamente aqui. Maiores são as coisas que Deus está fazendo do que aquelas que o diabo está fazendo aí fora, né? Vou repetir, maiores são as obras que Deus está fazendo sobre a minha e a sua vida, ainda que eu não as veja, são maiores, são muito maiores do que aquilo que o diabo está fazendo aí fora. Então só por isso nós podemos erguer as nossas mãos e dar glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, diante dessa perspectiva, como é que a gente pode se manter firme para dar ações de graça, ainda em tempos difíceis? Primeira lição que Jesus nos ensina está baseado no versículo 25 e 26. Quem governa, assume a responsabilidade de cuidar. Gente, interessante quando a gente olha para esses dois textos. E eu vou pedir para vocês lerem aí. Marcão, pode colocar aqui para nós? Mateus 6, 25. Aí, maravilha. Vamos ler? Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Perceba que, volta um pouquinho, perceba que lá no início do versículo está dizendo lá, não se preocupem com a vida de quem? Com a sua vida. O que ele está dizendo ali?
não governe a vida de vocês. Porque enquanto vocês estiverem governando, vocês não vão saber como resolver problemas. Vocês não têm uma visão do alto, vocês têm uma visão horizontal. Eu tenho a visão vertical, Deus falando, né? Eu vejo de cima, vocês veem de baixo. Eu vejo tudo. Continua. Versículo 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, detalhe, Pai de quem? Nosso. Pai das aves ou Pai nosso? Nosso, sabe por quê? Depois vocês vão entender. Porque Deus só pode ser o nosso Pai, porque conosco Ele se relaciona. Amém. Com as suas criaturas não, Ele só tem a responsabilidade de cuidar. Então Ele sabe qual é precisamente a sua necessidade. Aleluia. Ele sabe qual é o seu temor. Então vamos ampliar um pouco mais o pensamento nisso. Ele está dizendo lá, que está no céu. Ele não está na mesma circunstância que você, ele está acima das suas circunstâncias. Aleluia. Vale a pena confiar nesse Deus, irmão? Muito mais, né? Então, o Pai que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Então é uma pergunta retórica, a gente sabe. Agora o que a gente precisa é praticar. Amém. Então na hora que dói a barriga, a gente precisa dizer, Senhor, eu valho mais do que o pardal. E meu irmão, modéstia à parte, eu já tive nos 5 continentes desse mundo, desse planeta. Isso não há um lugar na face da terra que falte pardais. Todos os pardais são bem alimentados, gordinhos, voam que é uma beleza. Não tem diferença, é na Índia, é na Oceania, em qualquer lugar que você vai no mundo tem um pardal. E ele deixa os pardais voarem para o planeta inteirinho, justamente para mostrar a nós o cuidado dele com os pardais. Imagina um pardal indiano que ele come. Ele não come curry, né? Ele come qualquer coisa, porque se o senhor ele migrar dentro de um navio ou dentro de alguma coisa, ele for levado, por exemplo, para a África, ele vai comer o que Deus vai dar para ele na África. Entende? Se Deus cuida assim dos pardais, meu irmão, o que é que Ele não pode fazer por intermédio da sua providência para nós, queridos? Olha que como é lindo estudar a Bíblia. Então, a primeira delas é a questão: quem é que está governando a sua vida? Quem é que está governando a sua vida? Na prática, sinceramente falando, quando chega aquela notícia, a Mazda parou, a Honda parou, a Toyota parou, e vai parar a minha também. Quem é que está cuidando de você? Deus. Mas isso precisa ser na prática. Você vai sair daqui, as pessoas vão falando, não, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Não vai acontecer. Deus está cuidando de mim. A providência de... E usa essa palavra porque vai intrigar as pessoas. E é um método de você evangelizar. A providência de Deus está sobre a minha vida. Falando, nossa, providência, de onde você tirou essa palavra? Aí você vai repregar o que você aprendeu aqui hoje. Certo? Providência de Deus, irmão. Deus está no controle, mas Ele não só está no... Melhor, Deus é criador, mas Ele não deixou as suas criaturas ao léu. Ele está cuidando. Aleluia. E Ele está cuidando bem. Amém? Não perdeu o controle de nada. Então, por isso que a gente não precisa ficar preocupado. Porque quem não está confiante em Deus, está preocupado. Se você não está confiante sobre o domínio dele na sua vida, você vai assumir o controle da situação. E por conta do controle que você assume da situação, é que te deixa preocupado. Perceba que, quando ele diz, não estejam preocupados por coisa alguma, é porque a gente não tem capacidade de prever o dia de amanhã. Isso é competência só de Deus. Então quando a gente assume o controle sem competência, é peso para nós. Por exemplo, eu chego para o Mário Hayashida. O Mário Hayashida fez o Instituto Bíblico, já está aqui há muito tempo, Diácono Celso também, Diácono Paulo Tateama. Eu falo assim, a Diácono Marco, não vou preferir o Diácono Marco. O Diácono Marco, assume meu lugar aqui, começa a pregar aqui. Glória a Deus. Olha lá, todo mundo dá glória a Deus, mas na pele dele, ele na barriga. Já pensou? Por quê? Porque ele não se preparou. Ele não tem competência para fazer isso aqui agora. Se vira nos 30, ele vai fazer besteira. Pegaram a ideia? Quando você, numa hora de desespero, você toma o governo de Deus, você assume o governo de Deus, você assumiu para se virar nos 30, filho. E aí é que está o problema, que você vai fazer besteira.
Porque você não tem competência para isso. Quem é que te criou? Deus. Então quem é que tem competência para cuidar do que criou? Deus. Então é isso que você tem que ter firmado no teu coração. Oh, glória. Aleluia. Então, dentro dessa perspectiva, como eu já havia dito, no versículo 5, a gente já viu. Se a gente estiver preocupado e assumindo o controle, vai ficar preocupado. Melhor, se a gente estiver numa situação em que a gente tem a opção de deixar Deus assumir o controle ou a gente pegar o controle para nós, se não for da nossa competência, nós vamos ficar preocupados e ansiosos, porque nós não vamos ter capacidade para administrar a situação. E quanto às aves, né? Vamos voltar para aquela perspectiva das aves no versículo 26. Deus não se relaciona com aves. Ele cuida das aves simplesmente porque são criaturas dele. Mas muito mais do que as aves, para nós tem um favor de Deus, porque ele se relaciona conosco. Aleluia. A Luciana, por exemplo, quando ora em casa, ele para ouvir a Luciana. E a Luciana não vai fazer o mesmo pedido que a Débora. E a Tamires não vai fazer o mesmo pedido que a Luciana, que a Débora, porque ela é a Tamires. Então Deus conhece-nos como pessoas. Eu estou dizendo isso tudo, não é para filosofar e gastar tempo aqui. É para fazer você entender que Deus te conhece pessoalmente. Aleluia. O grau de cuidado de Deus para comigo e com você é pessoal, gente. Glória a Deus. Ele não vai dar o mesmo que dá para Evelyn, vai dar para Mary. E nem para Mary vai dar para Fabiana, não vai. Porque a Fabiana tem um nome, tem uma história, tem um gosto, tem uma necessidade específica. Então Deus nos criou com um nome, Deus nos criou com uma identidade singular e Deus está cuidando de mim e de você de uma maneira particular, pessoal. Aleluia! Oh, glória! Então, diante dessa perspectiva, a gente fica mais tranquilo ainda, né? Agora eu vou botar vocês o olho em outro texto bíblico paralelo a essa ideia. 1 de João, capítulo 4, versículo 18. Leia comigo aqui na tela. Nós estamos começando hoje, então tem um pouco de misericórdia lá do povo lá. Tá bonitinho, né, gente? Tá legal, tá? Muito bom. Então a gente vai, olha como que é preciso. Marcão, louvado seja Deus. No amor, vamos ler juntos? No amor, Não existe medo. pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Por quê? Ele envolve castigo e quem Não é aperfeiçoado no amor. Então, olha aqui, você deixa Deus cuidar de você, empenha a tua fé na capacidade dele em cuidar de você. Então você está debaixo da providência de Deus. Providência de Deus vai aguçar em nós a certeza de relacionamento, porque Deus vai falar com você. Meu irmão, se há um momento em que Deus tem tudo para falar conosco, é no momento de crise. Porque a gente busca Deus e Ele se volta a nós respondendo às nossas petições. E o fato é que a gente cria uma intimidade com Deus. E nessa intimidade, algo que fica muito latente, uma primeira situação que acontece é a gente experimentar do amor de Deus. Porque Deus paga o céu por nossa causa, gente, sabia? Deus está sendo adorado pelos bilhões de anjos que Ele tem. Mas quando Ele ouve a oração de alguém, Ele para tudo para dar atenção. Seus olhos se voltam, ficam fixos naquela pessoa. E nem em você. Por quê? Porque Ele quer relacionamento. No momento que a gente se aproxima e se relaciona, o amor de Deus vem junto com a sua presença. Então a gente se sente pertencente a Deus, amado por Deus. E uma vez que o amor de Deus, por conta desse relacionamento que eu e você preferimos ter ao confiar nele e depender da sua providência, aumenta em nós e vai tirando aquilo que é medo que está dentro do nosso coração e na nossa mente. Então quanto mais perto de Deus você está, menos espaço para medo você vai ter. Quanto mais perto de Deus você estiver, no seu relacionamento diário, lendo Bíblia, orando, fazendo jejum, ouvindo louvores, falando entre vós, como diz Colossenses capítulo 3, entre salmos, hinos e cânticos espirituais. Não é botar o rádio lá para só ficar ouvindo de notícia de corona. Morreu mais um, morreu mais dois, daqui 2 minutos vai morrer mais um. Meu irmão, você vai morrer também, né? Então, se você fala só de morte, a morte vem e se aproxima e te influencia. Agora, se você fala de Deus, se você está na presença de Deus, se você está falando com Deus, Ele também vem com a sua presença gloriosa sobre a sua vida. E aí,
essa dose de amor que entra em você de maneira sobrenatural. Isso é fé que eu estou falando aqui, tudo bem? O medo também se é dissipado, irmão. Perceba. No dia que você mais ficou com medo por conta dessa situação, se você não deu mais ouvido para as notícias a respeito dela. Então vamos inverter essa situação. Você está saindo para o trabalho? Põe louvor. Está no meio do seu... Está no seu o quê? Louvor. Está lá, ou Bíblia, ou vai ler Bíblia, ou vai confessar a palavra. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, tomou sobre si todas as minhas dores e as minhas enfermidades e levou na cruz do Calvário. E pelas suas chagas eu estou sarado. Então quer dizer, isso vai alimentando você. Tem outros textos da palavra de Deus que são a sua realidade em Cristo. Então você precisa se apropriar disso. Você vai se enchendo do amor. E o amor vai fazer o papel de lançar fora todo o medo. Então tem gente que diz assim, não, eu não vou ficar com medo. Eu não vou ficar com medo. Eu não vou ficar com medo. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou ficar com medo. Não, medo, sai de mim, medo, né? Não. Só tem uma situação que nós podemos ser livres do medo. Qual? Está cheio do amor de Deus. Pai, chegou em casa, ministra o amor de Deus. Mãe está em casa, está vendo todo mundo ali quieto, naquele silêncio mórbido. Chama todo mundo, ministra o amor de Deus. Fala sobre o amor de Deus. Amém? Amém. Porque o que Jesus está dizendo nesses dois versículos é sobre o amor de Deus. Deus está cuidando de nós. Amém? Porque aí no versículo 27, volta lá para Mateus capítulo 6, versículo 27. Diz lá, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Por que ele está dizendo isso? Porque quando a gente não está no amor, a gente não está recebendo a providência de Deus. Se a gente não está recebendo a providência de Deus, a gente não tem segurança do amanhã. E aí as notícias nos influenciam dizendo, vai piorar, amanhã vai dar problema. Então aí qual é o efeito da pré-ocupação? Ó, pela palavra, pré-ocupação. Ocupar-se antes de acontecer. Então as notícias estão dizendo, você vai perder o trabalho. Aí você já está pensando no amanhã, como não perder o seu trabalho. Mas você perdeu o trabalho? Então você está vivendo alguma coisa que não aconteceu. Então essa pré-ocupação torna-se ansiedade, quando você quer tomar o controle. Então ele está dizendo assim, fazendo uma figura de linguagem, um côvado. Côvado é um antebraço, né? A medida de um côvado no Velho Testamento mede-se 45 centímetros. Então Jesus está dizendo assim, qual dentre vós, por mais preocupado que esteja, pode aumentar, pode crescer em experiência para previsionar o dia de amanhã, pode crescer em estatura ou em idade para saber o que vai acontecer daqui adiante? Porque quando ele fala um côvado, parece que é 45 centímetros adiante, mas não é. A ideia é em estatura. Então, pensa-se o seguinte, que quanto mais velha a pessoa está, quanto mais alta a pessoa está, é porque ela viveu mais, correto? Então, essa vivência traz a ela experiência, correto? Então, ele está parafraseando. Que experiência que vai livrar você do imprevisível? Humana? Vai ajudar você? Qual experiência humana vai fazer você passar por essa situação dando glória a Deus? Nenhuma. Não é experiência humana que tira a gente do imprevisível e deixa a gente segura quanto ao dia de amanhã. É só crer que Deus existe, que Deus criou todas as coisas e Ele governa. E eu estou dentro desse negócio, eu estou dentro dessa máxima. Ele cuida de mim, é isso aí. Pronto, acabou. Então amanhã, e amanhã? Amanhã a Deus pertence. Porque é isso que diz lá em Tiago capítulo de número 5. Tiago capítulo 4. Vamos dar uma vista lá, só para você entender. Estou baseando você nas escrituras sagradas, porque é isso que vai sustentar eu e você nesses dias, tá bom, irmão? Vocês estão pegando aí, né? Então capítulo 4 aí, ó, de Tiago, está escrito lá, a partir do versículo 13. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser,
não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, você não controla a sua vida. Você não tem como controlar a sua vida, está entendendo? A única coisa que você tem autoridade sobre a sua vida é de tomar decisões. Então a decisão que eu sugiro você tomar, que eu indico pela palavra, é buscar Deus, é estar em Deus, é se curvar diante da soberania e do poder de Deus. Aleluia? Glória a Deus. Então, agora a gente pensa o seguinte, né? Se Deus está no governo e Ele controla todas as coisas, qual é a garantia de que eu não vou sofrer? E mesmo se eu passar privações, eu não vou viver em penúria, em mendicância, não vou viver nessa situação. Olha, bota os seus olhos numa outra palavra que também retrata a providência de Deus agora, com o apóstolo Paulo sendo usado. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28, e depois nós vamos ler o 31 e o 32. Podemos ler aí? Olha lá, já está afinado lá o nosso irmão, né? Vamos ler o texto aqui, ó. Sabemos todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos, porque o apóstolo Paulo já tinha essa certeza, certo? Então, ele tem certeza de que todas as coisas, todos os eventos do mundo, na história, cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui eu entendo que não é só o termo de você ter uma ação de amar a Deus, mas é você estar num relacionamento de amor com Deus. Então eu parafrasearia assim, daqueles que têm um relacionamento de amor com Deus. Porque esses que têm relacionamento de amor são inundados e o medo vai embora, certo? Agora, daqueles que são, continuem, chamados segundo o propósito de quem? De Deus. Não compactua com a ideia de que quem governa tem a responsabilidade de cuidar. Então, se eu e você fomos chamados por meio de Jesus para viver no propósito de Deus, e o propósito é dele, o propósito é perfeito, obviamente, meus irmãos, você não está Deus dará, você não está na casualidade, você não está na sorte, você não está na fatalidade, você está sob o governo de Deus. Amém. Aleluia. E nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados, como diz Jó, capítulo 42, versículo 2. Passa aí o versículo agora 31, meu irmão. Olha lá, versículo 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Que coisas? As perseguições, as dificuldades que a igreja de Roma estava vivendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aqui é a providência de Deus, gente. Aleluia. Então é isso que eu tenho que dizer lá no seu dia a dia. Amém. Que direi, pois, diante desse Covid-19? Eu não. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia. Se o plano de Deus está com a minha vida, ninguém pode mais que Ele. Quem será contra a minha vida? É verdade. Aí continua o texto, versículo 32. Agora percebe a revelação que está por trás disso aqui. Agora é a garantia. Porque eu estou falando assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora ele tem um ato aqui, tem um fato que garante para a gente essa certeza. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia. Amém. Jesus morreu por mim e por você, de maneira gratuita. Um Covid-19 vai anular esse amor, meu irmão? Não! Então essa que é a verdade que a gente precisa ter no nosso coração. Ô glória! Aleluia! Então, a gente vai para a segunda lição. Primeira é, quem governa assume a responsabilidade de cuidar. Então, se assume a responsabilidade de cuidar, quem cuida assume a responsabilidade de prover. Quem cuida, repita comigo, quem cuida tem que prover, tem que abastecer, tem que sustentar. Você é pai? Quem é pai aqui? Você fez filho nasceu, beleza. Aí ele saiu da barriga chorando e você na outra sala também chorando. Meu Deus, mais uma boca para sustentar. Senhor da glória, me dá ajuda, me sustenta. É fralda, como que é? Pomadinha, é leite, é um monte de coisa, né? Então quem cria tem que governar, quem governa tem que cuidar, e quem cuida tem que prover. Então é essa prática que a gente aprendeu com Deus.
Por isso que o peso na consciência vem, né? Quando o filho sai da barriga da mãe. Né? Então, diante disso, Deus está nessa situação, meu irmão. Ele criou você. Ele prometeu governar a sua vida. Você entregou a vida dele para ele governar. E por conta dessa situação, hoje, ele também tem a responsabilidade de, diga assim, com a boca cheia, prover. Deus vai prover para você. Porque veio. Versos 28 a 30 agora, do capítulo 6 de Mateus. Olha o que está dizendo lá. Pega a palavra. Medita nisso. Fica com essa verdade no teu coração aí. Jóia. Olha aqui, vou começar e depois a gente pega aí o restante. 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Passa. 29. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará por vocês, muito mais por vocês, homens de pequena fé, fé tímida. Então ele está falando para aqueles que estavam naquele contexto, e talvez hoje para nós que estamos aí, talvez com uma sombra de desespero que pode acontecer amanhã. Então pega aí a ideia, quem cuida assume a responsabilidade de prover. As flores são criadas por quem? Deus. Por Deus. Não tem nenhuma ciência absoluta que põe lá e pega lá uns eletrólitos, uns nêutrons, uns prótons e dá um sopro e sai uma flor lá na estação. Não existe isso. É Deus quem faz a flor sair da terra, certo? E se eles soubessem isso, eles já teriam fabricado um monte de situações, né? Graças a Deus por isso, né? Que eles não sabem, só Deus. Aleluia. Isso é prova de que Deus está no controle. Passa ano e ano, entra ano, você vê tulipas aqui no Japão, você vê violetas no Japão, você vê uma outra flor bonita que é essa aí que o próprio texto diz, né? Lírios, nós vemos hortênsias, é uma beleza, não é beleza? Quantos aqui desacreditam que por exemplo, essa estação vai nascer sakura? Seria ilógico da nossa parte, porque a gente já sabe que isso é um movimento da vida. A gente aprende isso até na ciência, né? Nasce, cresce, reproduz e morre. E aí entra no ciclo de novo. Nasce, cresce, reproduz e morre. Então toda a estação vai ter flor. Toda a estação vai ter lírio do campo. E lírio é bonito, hein, gente? Aí eu fico pensando, né? Estava estudando a palavra e eu meditando nisso, eu disse, mas Deus, é fato que o lírio, ele nasce, cresce, desenvolve e morre, na outra estação ele vai... E, gente, tem lírio no meio do mato. Tem lírio em lugar que você nem imagina que tenha. Não tem ninguém regando, não tem ninguém semeando a sementinha do lírio lá. Não tem, pode acreditar. E aí o fato é que Deus me trouxe essa imagem. Se eu faço o lírio crescer, e ele não só cresce, mas ao longo da estação, eu sustento ele debaixo de chuva, debaixo de sol, debaixo de vento, debaixo de insetos, debaixo de pragas. Todas essas intempéries, e você vê o lírio até o final da estação, antes que acabe a estação da primavera, o lírio não murcha, ele não morre. E ele fica até depois da primavera. Então Deus disse assim a mim, da mesma forma, ao longo de toda a sua existência, da estação da sua vida, eu estou cuidando de você e vou te sustentar. Por isso que ele coloca Salomão na parada aqui. Porque Salomão, gente, foi o homem mais rico de todos os tempos. Foi o homem que a Bíblia declara que nos dias de Salomão, prata não valia nada. Só o que valia era ouro. Então ele era muito rico. Então Deus está dizendo assim, eu visto os lírios de beleza, de formosura, porque, como eu disse, o lírio é muito bonito. Não se compara a Salomão em toda a sua riqueza, em toda a sua exuberância, o cuidado que eu tenho com os lírios. Agora deixa eu te compartilhar, aqui para nós, é como se Deus estivesse dizendo, né? Aqui para nós,
Você não acha que você tem mais espaço no meu coração que um simples lírio? Amém. Eu estou cuidando de você e eu não só cuido, eu provejo. Amém. Eu tenho provisão, eu tenho provisões para vocês. Aleluia. Amém, meu irmão? Amém. Então é isso que nós precisamos acreditar aqui, ó, que nós valemos muito mais do que lírios. Sabe por quê? Porque isso faz a nossa fé eclodir. Nós lemos Abacuque capítulo 3, não foi? Em dado momento, no capítulo 2 de Abacuque, no versículo 4, ele dá a receita para a gente experimentar da provisão de Deus. Fé. Ele diz assim: o justo viverá pela fé. Eu e você só podemos ser sustentados contra todas essas situações, seja contra a enfermidade, seja contra a bancarrota, a falência, a pobreza, a miséria, por causa da fé, gente. Nós temos vivência com Deus e esse Deus já mostrou para nós do que Ele é capaz. Então eu não preciso de ver para crer, eu já tenho certeza de que Ele é capaz. Amém. Você pode dizer assim comigo: eu tenho certeza de que Deus é capaz. Simplesmente. Aí você pode dar um motivo aí. Eu não vou dizer para você. Eu posso dizer um para você. Você está vivo, você chegou aqui. Amém? Deus está fazendo tudo por você. E por último, aí a gente vê que quem governa tem a responsabilidade de cuidar, quem cuida tem a responsabilidade de prover. Então, fora da direção de Deus, só restará inquietação. Dá até rimou, né? Fora da direção, você vai ter inquietação. Se você voltar os olhos lá para Provérbios, continuar o texto aí, no versículo de número 30, ou 31, está dizendo lá: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Em 3 versículos aqui, 4 versículos, 2 vezes ele está dizendo: não inquieteis, e Jesus dizendo isso. Então Jesus não estava equivocado e nem sendo redundante aqui. É porque a inquietação é um perigo cruel, é um perigo silencioso que vai devagarzinho tirando o governo das mãos de Deus e atribuindo para nós, nos fazendo presunçosos, prepotentes, autossuficientes, portanto nos afastando de Deus e nos colocando numa pior. Então a inquietação é prova de que você está fora da direção de Deus. Então se você colocar a sua vida sob direção do governo de Deus pela fé, não vai ter muitas vezes materialidade para você ter como prova, mas você tem a fé de que Deus é Deus desde o início até o fim, que Ele não muda. Você certamente vai passar por essa situação e vai sair melhor dela, meu irmão. Pode acreditar, você vai sair crescido dela. Então fora da direção, repita comigo: fora da direção de Deus, a vida se resume em inquietação. E eu posso completar dizendo que inquietação só vai trazer problema. Inquietação só vai trazer problema. Porque a inquietação é fruto de incertezas e da carência humana. Eu e você temos carências profundas que o pecado deixa em nós. Então quando a gente tem inquietação, a gente, por exemplo, está com vontade de comer mamão, a gente come melão. A gente está com vontade de casar, a gente encontra o primeiro que passa e casa. Mas só que o casamento tem o pós-casamento, né? A pós-cerimônia, filho. Né? Então na inquietação você vai fazer um negócio para pagar depois, mas o depois não vai trazer o recurso. Entende o que eu quero dizer? A inquietação só vai trazer abismo. E um abismo chama outro abismo, como diz o Salmo de número 42, exatamente, versículo 7. Salmo de número 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. E eu quero fazer você notar uma coisa aqui, um princípio na palavra de Deus. Provérbios 27, versículo 20. Provérbios 27, versículo 20. Eu e você, por conta dessa carência humana, sofremos de um vazio na nossa alma, que é um abismo. Ele não vai ser suprido senão com a presença do Todo-Poderoso Deus. Então eu quero chamar a sua atenção para esse fato. A sua alma será sempre insaciável até que Jesus volte. Você nunca vai saciar sua alma senão em Deus, senão por conta da intervenção divina, da providência divina. Vamos ler?
Provérbios 27, 20, que diz aí: o mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Então, meu irmão, não vai ser por falta de necessidade. Melhor, se você depender da sua escassez de necessidade, você sempre vai ter inquietação, porque a sua alma nunca estará satisfeita. Então, mas invertendo essa lógica maligna, maldade pura do inferno, se você estiver dependente de Deus, que provê todas as coisas para a sua vida, você estará em perfeita paz. Aleluia. Ele provê, meu irmão. Não vai faltar o dinheiro para você pagar o teu aluguel, viu? Não vai faltar o dinheiro para você pagar a tua casa, meu amado. Não vai faltar o salário para trabalhador. Nós já vivemos 2009. Eu já vivi em 2009. Tem até a gente tem que fazer uma canção dessa. Eu já vivi em 2009, né? 2009, filho. Tem uma marca, tem uma tatuagem de 2009, que ano 2009. Que vocês não veem, né? Está no meu coração a tatuagem. 2009. Vivi 2009, meu irmão. Dava volta no quarteirão naquela fila da Hello Work. Para você que está aí assistindo na internet, Hello Work é uma agência de emprego do governo, que o governo envia as pessoas para os trabalhos, né? E o fato é que tem um quarteirão grande. A fila em 2009, pelo número de desempregados no Japão, dava a volta no quarteirão. Para a pessoa ser atendida demorava 3, 4 horas na fila. E isso quando tinha senha. Você viveu em 2009? Então você pode passar 2020. Glória a Deus! Aleluia! Então essa é a marca, querido. Deus está te sustentando. Você foi suprido lá? Você passou fome lá? Meu irmão, olha o que Deus fez em 2009. Deixa eu te lembrar. Foi o ano que nós mais comemos picanha na face da terra na vida. A gente levantava o bife de picanha e falava assim: nós estamos em crise. Sabe por quê? Deixa eu te lembrar. Aconteceu também uma crise da carne na Austrália. E os frigoríficos estavam lá amontoados de carne. E eles trouxeram carne a preço hoje que equivale a 30% que você paga hoje. Então a gente ficou entuchado de carne. Tinha gente que falava assim: não, carne não, churrasco não. Eu estou desempregado, gente, eu não posso ficar comendo churrasco, porque eu vou engordar, eu vou passar mal. Era assim. A gente viu um monte de gente ia para Hello que não tinha emprego, voltava: vamos fazer um churrasco lá em casa. Ela só botava aquela aqui e o cordeiro, meu amigo, para ser Brasil, né? Era churrasco, 3, 4 vezes por semana a gente tinha churrasco, em plena crise, gente. Comendo picanha, porque a carne tão barata, a gente nem comia essas carninhas aí, né? Qualquer bife, a gente só comia bife de alcatra, filé mignon e picanha. Meu irmão, 580 quilos da picanha, meu amado. Quando você vai no mercado, você deixa o fígado lá para comprar picanha. É verdade? Então, diante disso, eu quero só te lembrar que Deus parou o mundo por nossa causa. 2020, querido, não vai ser diferente porque Deus mudou. Ô vida, ô vida. Diferente do que o mundo vê, quem teve um encontro com Deus, quem tem um relacionamento com Deus, entregou a vida para Jesus. Jesus agora faz parte da vida, e esse dá o primeiro lugar, portanto, para Jesus. Então, se você que está me assistindo aí, você que está aqui hoje, se você entregar sua vida para Jesus, se você deixar sua vida nas mãos de Jesus, você vai ter não apenas uma história para contar de crise que você enfrentou, mas você vai ter, sobretudo, uma experiência de fé para contar. Porque Ele está dizendo: buscar em primeiro lugar o seu reino, ou seja, o seu governo. Então, se você estiver debaixo do governo de Deus, que é através de Jesus Cristo, seguindo os passos de Jesus, automaticamente você vai para o segundo nível, o nível da justiça de Deus. Governo de Deus alinhado à justiça de Deus, em retidão ao desejo, ao propósito de Deus. Então quem está no governo está alinhado com a vontade de Deus. E deixa eu te recordar, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, se você se submete ao governo de Deus, você estará não apenas amparado, mas você desenvolverá agora uma habilidade de viver e experimentar a vontade de Deus.
E aí, por fim, todo mundo sabe que essa é a melhor parte, né? E todas estas coisas, que é estas coisas? As necessidades que você se inquieta. Todas as suas inquietações vão ser supridas por Deus. Porque, lembrando, você está debaixo do governo dele. Então, quem governa, cuida. E quem cuida, provê. E aí você não vai ficar inquieto. Amém. E eu vou finalizar minha fala para dizer que essa situação não é uma via de mão única. Ela tem que ser uma via de mão dupla. O relacionamento precisa continuar. Amém. Então eu tenho entendimento de que eu não posso me inquietar. Então como fazer para não me inquietar? Eu vou buscar Deus. Eu tenho que estar constantemente em relacionamento com Deus para saber o que Ele tem para mim. E aí eu vou ler o último versículo para você. Jeremias, capítulo de número 23, versos de 11 ao 13. Ou 29. Jeremias 29, de 11 a 13. E está lá: bem sei eu que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, diz o Senhor dos Exércitos. E aí buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu posso acrescentar o versículo de número 14, o primeiro trecho do versículo de número 14, que diz lá: Deus dizendo, serei achado de vós, gente. Não temos outra coisa a fazer a não ser pedir perdão para Deus hoje, nos arrepender de termos tomado controle, de não termos confiado no seu cuidado, na sua provisão, e sair daqui dizendo: Deus cuida de mim, Deus está cuidando de mim. Na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, no momento bom ou no momento tribuloso, Deus está cuidando de mim. Vamos ficar em pé, vamos orar. Há uma história de um rei que gostava muito de caçar. E esse rei tinha uma equipe de amigos quando saía para caçar. E dentre esses muitos amigos, tinha um temente a Deus, em que tudo ele dava glórias ao Senhor, e dizia: tudo que Deus faz é bom. Então cada caça batida, ele dizia: aleluia, tudo que Deus faz é bom. Aí todo mundo aplaudia, né? E parabenizava aqueles que ali caçavam. Um dado dia, o mesmo rei atirou na caça e o tiro saiu pela culatra, arrancando o polegar da sua mão direita, a mão do tiro. E aí aquele homem olhou para aquela situação, viu que o seu rei não havia morrido, e ele disse: tudo que Deus faz é bom. Só que ao ouvir, o rei ficou furioso e mandou prender o tal homem. E lá ele ficou no calabouço durante alguns anos. Depois da sua recuperação, aquele rei vai em busca de novas caças com a mesma equipe. E por uma situação trágica, eles são capturados no meio da selva por uma tribo de canibais. E um por um foi sendo comido por eles. Sacrificado e comido. Chegada a vez do rei, o sacerdote que estava prestes a sacrificá-lo para depois toda a turma lá comê-lo, foi examinar o sacrifício, que não podia ter imperfeições. Quando lá chegou, na sua mão direita, viu que não tinha o dedão, e disse: não, esse aqui não presta, está amaldiçoado, manda esse homem embora daqui, porque esse aqui é maldição. E por conta dessa pseudo-maldição, que a gente sabe que não era maldição, era a bênção de Deus, esse homem foi mandado embora, voltando para o seu reino, vai ao encontro daquele homem para explicar o que tinha acontecido e para agradecê-lo. Falou: eu quero te agradecer, porque quando você naquele dia disse que Deus, tudo que Deus faz é bom, eu não estava entendendo, mas eu entendi. E ele contou essa história que eu acabei de contar para você. E ele termina com uma pergunta para aquele homem. E o que você acha disso? Aí o homem continua dizendo: não, mas Deus é bom mesmo, meu rei. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Mas mesmo assim, depois de eu ter prendido você de maneira injusta e você ter passado vários anos na cadeia, pão e água, você ainda diz que Deus é bom? Ele disse: claro, meu rei, tudo que Deus faz é bom. Porque vale lembrar que se você não tivesse me prendido, eu estaria na equipe, e aí agora eu não estaria falando com você, estaria na barriga daquele